Boa noite. Reflexão da noite de hoje, dia 7/2/2025. Noite de sexta-feira, aqui na cidade de Lisboa, Portugal. Uma boa noite, meu amigo. Uma boa noite, minha amiga. Reflexão da noite de hoje para você. Porque sinto um vazio insuportável. O drama da nossa atualidade vai se revelando na medida em que percebemos as nossas identidades em colapso. Não existe fronteiras delineando o território individual. O selfie está ameaçado em sua veracidade e muitos de nós temos a nítida impressão de que é apenas uma farsa e pior, que lá dentro é vazio. Será? Por outro lado, outros se encontram em pânico, receando fragmentar o próprio eu e a noção que têm de si mesmos. A necessidade de imediatismo para praticamente tudo na vida, somada à busca de performances perfeitas, são os principais responsáveis disparadores desse tipo de ansiedade, estresse e de cada vez mais conhecida e insuportável sensação de vazio em nossa atualidade. Reprocessar instantaneamente tudo o que acontece fora e dentro de nós, no tempo onde tudo se passa do modo tão inevitável, dinâmico, dificulta o encontro de caminhos para que possamos nos entender e nos aprofundarmos em conhecimentos mais significativos acerca de nós mesmos. Como consequência dessa rapidez, toda sorte de desestabilização emocional emerge. Estamos na era dos supérfluos, onde acontecimentos e mais acontecimentos se sobrepõem uns aos outros em meio à urgência incontrolável. O mal-estar do vazio existencial explode quando notamos que o nosso eu não está mais em seu reinado absoluto e sim dividido e subdividido em suas extensões com pessoas e com coisas de significados mundanos. E o paradoxo maior ocorre quando se percebe a autonomia do próprio eu perdendo-se de si mesmo. Muito embora o marketing atual seja da apologia do eu, enquanto que o nosso eu real ou ser essencial prima por se transformar e por se criar constantemente num diálogo contínuo com o mundo exterior e com as possibilidades oferecidas por esse. O confronto exaustivo com as rápidas dinâmicas da realidade gradativamente vão minando a validade do eu real, gerando angústia inominável e a falta de sentido na vida. Neste árido espaço de manifestação dos reais propósitos da alma, em meio às folhas secas, cresce sentimento de inadequação, posto que as importantes etapas que se referem à construção de toda a possibilidade de altivez humana ficam impedidas de serem experienciadas. Na era do vazio, o norte passa a ser a competição, a conquista e o culto a si mesmo, o narcisismo, ao mesmo tempo em que existe respeito às diferenças, sinceridade, esfuziante, comunicação e demasia. Há uma tendência do humano de não mais conversar consigo mesmo. Parece que a situação se repete em diferentes etapas históricas da nossa civilização, mas não é bem assim. Primeiro, existe um processo de personalização e de interação com o meio ambiente. Depois, a busca do si mesmo. Seria bom se os dois caminhassem sempre juntos e não desassociados, a ponto de levar a crises existenciais avassaladoras, como as de identidade, que são a evidência dessa era. Esta crise tem a ver exatamente com o nosso século e com todas as vicissitudes implicadas. Tem a ver com as nossas origens não vistas, não visitadas. Tem a ver com a impaciência que temos com nós mesmos em relação ao cumprimento das etapas, em relação a tudo que leva algum período de tempo, enfim, a tudo que significa processo. A historiedade e a historicidade e compreensão aquecem, preenchem e oferecem sentido à própria vida. Somente a partir disso que se torna possível se reinventar. O vazio grita nos ouvidos e perturba profundamente, mas funciona como um alerta para a alma, mostrar o quanto estamos distantes de nós mesmos, vivendo como automatos. Sensação muitas vezes enlouquecedora. Estamos na era do jogo da aparência, do que se vende ao outro e do que fica bonito. Por mais incrível que possa parecer, o culto à felicidade também pode levar ao vazio. Corremos o risco de nos tornarmos apenas tão somente figuras sem fundo, totalmente predízeis, automatos em massa facilmente manipuláveis. Nas origens do passado existem símbolos que compõem nosso psiquismo
e que jamais deveriam ser esquecidas ou negados. Neles constam a nossa história, a experiência de gerações, a sensação de segurança na estruturação linear que envolve o passado, o presente e que cria a possibilidade do futuro. Não partimos do nada e o que inventamos sempre é baseado em algo anterior. Vejo muitos dos meus amigos virem a mim com terríveis angústias, sobrevivendo em meio a grandes dificuldades, atolados na sensação do vazio, da falta de sentido da vida, por estarmos na era do narcisismo. Fica difícil nomear sentimentos, portanto, a queixa maior fica por conta dessas sensações de vazio interior, de absurdo da vida, de desconexão de tudo com tudo no mundo repleto de conexão virtual. Estamos na época do espetáculo. Tudo tem que ser fantástico e se não for, não nos toca. Ao mesmo tempo em que não há mais espaço para sentimentalismos ou para se perceber, parece que o palco agora é outro e a busca é de se experimentar algo cada vez mais forte para, quem sabe, a vida real ser finalmente sentida. E para fugir deste imenso naufrágio, muitos vivem no risco, dentro desse cenário de busca frenética, da sensação de se sentir vivo e distante do insuportável sentimento do vazio. Fica valendo o sexo pelo sexo, o culto à violência e a busca das sensações alucinadas provocadas por drogas, álcool e outras coisas mais. Nesse sentido referido, embora ainda se queira relacionamentos afetivos, a informação de comando e a de terror de se ter uma relação estável em que algo se constrói, o continuismo da relação pode oferecer a sensação de que tudo está parado e que a velocidade acostumada, identificada como aspecto de si mesmo, fica ameaçada de se perder como referência. O medo se instala, a solidão e o desespero novamente imperam, e mesmo que acompanhado, sente-se o vazio. E você, já notou se está programado para não sentir e sim para agir? O problema é que o nosso sistema é imensamente mais complexo e profundo do que isso. Se você se encontra permeado pelos sentimentos de vazio, mal-estar e falta de sentido, leve-se a sério. Pare e reveja-se. Se for tocado, busque ajuda. Reconheça-se e exista naquilo que de verdade o preenche. Pense nisso. Essa é a reflexão da noite de hoje para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Porque sinto um vazio insuportável. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que assim seja. Amém.